Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Bom, então hoje a gente vai trabalhar aqui o capítulo 11, né, que apresenta algumas técnicas numéricas para escoamentos supersônicos em regime permanente, né? Então, esse seria o último conteúdo teórico que a gente vai trabalhar aqui na disciplina, né? A princípio, então, a gente vai ver, né, essa parte de técnicas numéricas. Nas próximas semanas, então, eu vou passar algum material, né, para que vocês possam, então, exercitar, né, esses conteúdos aqui, e seria, então, a nossa forma de avaliação, né? Então, esse capítulo 11, né, ele vai tratar, basicamente, de algumas técnicas utilizadas aí para simulação numérica, nesses escoamentos, né, supersônicos. Então, para que essas técnicas possam ser empregadas, né, acabam sendo utilizadas, né, as seguintes leis de conservação básicas, né, que seriam a conservação da massa, a conservação de quantidade de movimento, né, que é expressa aí na segunda lei de Newton, e a conservação de energia, né? Então, esses três princípios básicos acabam sendo os princípios fundamentais empregados aí na modelagem, né, e na resolução aí de equações de escoamentos, né, aí supersônicos. Bom, de uma forma geral, né, essas leis elas podem ser escritas, né, apresentadas tanto na forma integral quanto na forma diferencial, né? A forma diferencial seriam ali as equações diferenciais parciais, né? E na grande parte das vezes a gente não tem uma solução analítica, né? Então existem alguns poucos casos que essas equações permitem, né, que apresentam daí as soluções analíticas. Então, na grande maioria das vezes, a gente tem que utilizar de outras ferramentas, né, como uma solução na forma aproximada ou, né, na forma aí de simulação numérica para obter resultados, né, acurados aí para os fenômenos que envolvem os escoamentos supersônicos, né? Então, a questão aqui, né, da dinâmica dos fluidos computacional, também conhecida como CFD, né, ela se constitui na substituição aí de termos individuais dessas equações, né, por formas algébricas, né? Então, a gente trabalha aí com equações diferenciais parciais, tenta fazer algum tipo de substituição, né, então, das derivadas por formas
aproximadas, né? De forma, então, a obter resultados aí para as variáveis, né, do escoamento em pontos discretos. Aí, tanto pensando na forma temporal, né, quanto na forma espacial. Então, a discretização aí, né, do domínio que a gente diz, ela pode ser feita tanto levando em consideração o tempo quanto o espaço, né? Então, existem essas duas possibilidades básicas. Bom, a aplicação aí, né, de ferramentas de CFD, né, ela permite a obtenção de soluções numéricas, né, para diversas classes aí de escoamentos. Então, esse slide aqui 4, ele traz, né, um caso de um escoamento não linear tridimensional invícido, né, sobre um avião. Então, aqui, nessa figura apresentada no slide 4, ele tem, né, linhas de contorno para coeficiente de pressão, né, para um caça genérico com número de Mach de 0,85. Então, bom, nessa parte, então, né, de simulações numéricas, né, um ponto aí inicial seria esse trabalho de 1947, de Copal, né, que acabou compilando diversas tabelas de escoamentos supersônicos sobre cones pontiagudos, resolvendo daí numericamente a equação de Taylor-Markov, né, em um computador digital primitivo que existia no MIT, né, Massachusetts Institute of Technology. Durante a década de 50 e início da década de 60, então, cresce aí a importância dessas ferramentas de simulação numérica, né, com o início aí, né, do desenvolvimento de computadores aí de forma mais rápida e eficiente, né? Por quê? Porque nessa época, na realidade, existia ali a corrida, né, espacial e um dos objetivos, né, era que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética conseguissem levar o homem, né, à Lua e retornar aí em segurança, né? Então, existia aí a questão de resolver problemas associados à parte de reentrada atmosférica, né? Que era alta velocidade e alta temperatura, né? Bom, já atualmente, né, o que a gente busca aí com o uso de ferramentas de CFD, né? Então, elas podem ser empregadas para problemas muito mais complexos, né, que envolvem a questão aí de reações químicas, regiões, né, subsônicas e supersônicas, aí, escoamentos transônicos, né, escoamentos viscosos, em que, né, as aproximações para a camada limite acabam não sendo válidas, como ocorre nas regiões aí de recirculação e descolamento de camada limite, né? Então, essas ferramentas de CFD, elas permitem que a gente trabalhe com problemas muito mais complexos, né, do que a gente tinha aí há 30, 40 anos atrás, né? Então, as ferramentas, elas foram muito aperfeiçoadas e a capacidade de computação também, né, hoje é muito maior do que aquilo que a gente tinha aí algumas décadas atrás, né? Bom, para escoamentos aí, né, supersônicos, né, uma das técnicas mais antigas que foi desenvolvida é essa chamada de método das características, né? Então, ele é o método aí, a princípio, mais antigo e com o maior grau de desenvolvimento. A limitação dessa técnica é que é aplicado apenas a escoamentos invícidos, né? Outros métodos, como o de diferenças e volumes finitos, eles têm, né, um desenvolvimento mais recente, em especial, né, o método de volumes finitos, que tem o seu desenvolvimento aí nos últimos 40 anos, né, mas que podem ser aplicados para escoamentos aí mais gerais, né?
desde escoamentos invíscidos até os escoamentos viscosos, né? Então, são métodos mais novos, né, mais recentes, mas que permitem aí uma gama maior, né, de escoamentos, que a gente consiga estudar uma gama maior de escoamentos, né? Bom, quais são as características básicas, né, das técnicas numéricas que são empregadas? Então, uma delas, né, é transformar o domínio, né, aí geral, né, contínuo, em um domínio discreto, né? Então, nessa figura aqui do slide 9, a gente tem, a princípio, uma malha, né, que a gente chama aí, retangular em diferenças finitas, né? Então, o que acontece? A gente, sobre uma certa geometria, né, desenvolve, né, apresenta aí a malha em diferenças ou em volumes finitos. Então, eu cubro, né, toda a geometria original por uma série aí de pontos, uma série de volumes, uma série de elementos, né, discretos. E em cada um desses pontos, desses volumes, né, desses elementos, que a gente vai calcular as propriedades do escoamento, né? Então, essas propriedades do escoamento, né, elas acabam sendo, de uma forma geral, expandidas em termos de séries de Taylor, né? Então, a expansão aqui em séries de Taylor, ela é característica do método de diferenças finitas. Ela também vai aparecer aí no método de volumes finitos, em especial, né, na forma de aproximações aí, né, de derivadas de valores, né, integrados, né, nas faces. Então, a gente escreve a propriedade em um ponto com base, né, em algum vizinho ou em vizinhos, né? Então, é isso que a gente vai fazer com que eu possa, então, aproximar uma derivada, né, por pontos discretos. Então, é isso que a gente acaba utilizando aqui quando pensa nos métodos de volumes de diferenças finitas. Bom, existe então, né, também um ponto a se ser considerado, né? Então, no limite teórico em que o número de pontos vai tender ao infinito, a gente teria a solução exata do problema, né? Então, a princípio, a gente pode pensar na seguinte forma: quanto mais pontos, né, quanto mais refinada é a nossa malha, melhor é a solução. Teoricamente, isso aí seria, né, o que a gente observaria. Na prática, o que acontece? Bom, na prática, a gente tem que levar em consideração o seguinte fato, que nenhum computador, né, nenhuma máquina, ela vai ter uma capacidade infinita de cálculos, né? Então, o que vai acontecer? Todo computador vai ter aí um número limitado de dígitos, né, com que ele consegue trabalhar. Então, ele executa, né, os cálculos usando uma certa quantidade de bits. E o que acontece? A cada vez que ele vai executando um cálculo, né, isso aí pode afetar aí o resultado numérico, incluindo, né, uma classe de erros que a gente chama de erros de arredondamento, né? Então, cada cálculo, cada operação matemática que é feita no computador, ele vai, né, criar um erro aí associado. E o que acontece? Esses erros, eles vão ser tão maiores quanto forem, né, quanto for a quantidade de cálculos envolvidas. Então, se a gente pensar dessa forma, né, o erro total incluído em um modelo aí, né, numérico, ele vai ter duas componentes aí principais. Uma, né, que seria o erro aí de truncamento e o, né, que está associado ao uso, né, de malhas. Então, quanto menor para que eu possa, né, diminuir esse erro aí, então, quanto maior o número de pontos, então, quanto mais refinada for a malha,
né, menor seria esse erro de truncamento. Agora, quanto mais refinada é a malha, mais operações eu vou executar. Então, isso aí vai fazer com que tenda a crescer o erro de arredondamento. Então, sempre vai existir, na realidade, um ponto ótimo em que eu consiga minimizar o erro de truncamento, né, sem que ele seja muito afetado pelo arredondamento. Então, esse comportamento aqui é o comportamento real que a gente observa, né? À medida que eu vou refinando a malha, o erro deve cair, mas ele deve chegar num ponto mínimo, que seria o quê? Nesse ponto mínimo é o ponto em que, né, os erros de truncamento e de arredondamento estão mais ou menos no mesmo patamar, né? E se eu tentar refinar mais, o que acontece? Aí a componente principal do erro passa a ser a questão dos erros de arredondamento. Então o erro começa a crescer. Então por isso não adianta eu refinar extremamente uma malha, né? Sem que eu tenha aí uma percepção de como seriam esses erros aqui de arredondamento. Eu preciso de malhas refinadas, mas eu tenho que ter, né, a certeza de que esse resultado que eu vou obter ele não esteja contaminado totalmente por erros aí de arredondamento. Então, esse é um ponto aí que deve ser sempre, né, considerado. Bom, então vamos começar a ver aqui, né, o método das características, que seria, né, um método aí mais tradicional para resolver escoamentos de classe, né, supersônica. Então, qual que é a filosofia básica desse método, né? Então, vamos partir aí de uma série de Taylor com os termos, né, de segunda ordem, de ordens superiores, sendo desprezados, né? Então, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui, né, uma propriedade, né, em um ponto, escrito como sendo a propriedade num ponto anterior, mais a variação da propriedade nesse ponto anterior multiplicada pela distância entre esses dois pontos aqui, né? Então, isso aqui seria, né, a expansão de série de Taylor aqui com o primeiro, né, termo aqui, o termo de primeira ordem. Então, o valor dessa derivada, du dx, né, pode ser obtido a princípio das equações gerais de conservação. Então, vamos considerar, por exemplo, um escoamento bidimensional e rotacional, né, em que, então, a gente tenha a seguinte forma, né? Então, 1 menos u ao quadrado sobre a ao quadrado, du dx, mais 1 menos v ao quadrado sobre a ao quadrado dv dy, menos 2uv sobre a ao quadrado du dy igual a zero. Então, dessa expressão, né, a gente pode isolar, por exemplo, du dx. Então, isolo du dx em função das outras variáveis ali. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos assumir que o campo de velocidade seja conhecido, né, em cada ponto de uma linha vertical, né? Essa linha vertical, ela vai ser chamada de linha característica, né? Então, a gente precisa conhecer, né, o valor aí das componentes da velocidade, né, em um certo ponto I, J, né? Então, esse seria o ponto conhecido. E também os pontos aqui, né, sobre essa linha característica. I mais J, I, J mais 1 e J menos 1. Então, a gente pode avaliar du dx, né, e J da seguinte forma. Calculo o ângulo de Má, né? O ângulo de Má, ele é o seno de U sobre, né, V. Só que U, a princípio, vamos considerar que essa linha, né, seja a linha sônica, então seria a velocidade do som, né? Então, 1 sobre o número de Má. Então, a orientação dos eixos em relação ao vetor velocidades, ele é uma orientação arbitrária. Não necessariamente eu preciso, né, fazer uma orientação
única ali, né? Eu posso montar da forma que seja mais conveniente para mim. Então, o que acontece, né? Uma linha que faz um ângulo de Má com relação à direção da linha de corrente em um ponto, também é a linha ao longo da qual a derivada de U é indeterminada. Então, essa, né? Eu tenho aqui essa direção aqui, né? Com uma derivada aí indeterminada. Né? Então, as demais propriedades, as derivadas das outras propriedades, também são indeterminadas, né, ao longo dessas linhas. Né? Por isso que então vão ser chamadas aí de linhas características. Então, a gente vai considerar aí a região do escoamento supersônico, bidimensional em regime permanente, né? Tem um campo de escoamento que pode ser determinado a partir de 3 passos. Então, primeiro, né, a gente encontra algumas linhas particulares, né, no espaço XY, em que as variáveis do escoamento sejam contínuas, mas ao longo dos quais as derivadas são indeterminadas. Essas aí são as linhas chamadas de linhas características. Depois, né, passo 2, a gente combina as equações diferenciais parciais de conservação de modo que elas sejam, né, que sejam obtidas equações diferenciais ordinárias que sejam válidas apenas ao longo das linhas características. Então, essas são as equações de compatibilidade. O passo 3 soluciona as equações de compatibilidade passo a passo, ao longo das linhas características, a partir das condições iniciais dadas em alguns pontos ou regiões do escoamento. Com o passo 3, então, a gente consegue, né, mapear o escoamento ao longo dessas linhas características. Né? Só que a gente tem, né, que essas linhas características dependem do campo de escoamento, das equações de compatibilidade. Né? E isso aí são funções da localização geométrica das linhas características. Né? Então, a princípio, para que eu possa resolver, né, esse problema, a gente vai ter, então, que montar, né, essas linhas características e equações de compatibilidade simultaneamente passo a passo. Né? Essa metodologia foi, né, empregada para aquele escoamento unidimensional em regime transiente que a gente já viu lá no capítulo 4, no 7, né? Em que daí a gente tinha o caso ali do tubo de choque, né? E basicamente no tubo de choque ele era um escoamento unidimensional, mas transiente, né? Então a gente tinha visto lá uma questão, né, da onda colidindo ali com o final do tubo, né? Em especial a onda ali de expansão, né? E o que acontecia? Ela era refletida e ela começava a interferir com as ondas com a parte da onda que ainda não tinha chego até o final, né? Ali do tubo de choque, né? Então, a gente, para resolver o escoamento aqui, né, bidimensional, vai ter algo semelhante a isso, né? Então, a gente pega as equações aí, né, diferenciais parciais que modelam o fenômeno e reduz a equações diferenciais ordinárias, que são as chamadas equações de compatibilidade, né? Então, no caso do capítulo 7, a gente tinha um plano que era o xt, né? Era espaço e tempo. Então, derivada de xt, né? Derivada de x com relação a t, era igual a 1 mais ou menos a. Então, era isso que a gente tinha lá no capítulo 7, né? Então, vamos pensar aqui, né? Num instante de tempo, aí t igual a t1, né? No qual a frente de onda está numa posição xb e o final da onda está em xe, né? Então, o que vai acontecendo? Na onda lá de expansão, né? A gente tinha, né, num instante de tempo, a frente em um certo ponto, o final
em um outro ponto, né? Então, cada ponto aqui, né, a princípio, seria correspondente a uma linha característica. Né? Então, isso aqui era lá no caso unidimensional, né? Da onda de expansão. Então, a velocidade do escoamento, né, ela era dada por essa expressão aqui. U igual a 2 dividido por gama mais 1, que multiplica a 4 mais x sobre t. Né? Ela era uma função contínua em xb e xe. Né? A derivada de u com relação a x, ela era descontínua nesses pontos. Né? Por quê? Porque basicamente a gente tinha, né, um valor aqui de velocidade, né, aqui antes da onda chegar, essa velocidade ia se modificando até o ponto final em que a velocidade também, né, mudava. Então, eu tinha uma região com uma derivada constante e duas outras regiões com derivadas também constantes, né? Só que eram essas outras duas regiões com derivadas iguais a zero. Então, nos pontos E e B, que eram, né, o início e o final dessa onda de expansão, a derivada, então, era descontínua. Então, a definição, né, aí dessas linhas características que a gente acabou empregando no capítulo 7 é consistente com o que foi apresentado, né, nesse capítulo 11. Mas como é que a gente, então, determina essas linhas características, né? Então, vamos ver. Então, vamos considerar aí o escoamento, né, supersônico, bidimensional, adiabático e rotacional em regime permanente, né? Então, nesse caso aqui, utilizando ali aquela equação do potencial de velocidades, né, a gente tem essa expressão aqui que pode modelar, né, o escoamento. Então, φ aqui é o potencial de velocidades, né, não aquela questão lá de perturbações do potencial, que não, quando a gente viu lá, né, a forma potencial, também tinha estudado um pouco a questão ali de perturbações, né, do potencial para eu ter um escoamento linearizado, mas esse aqui não é o caso do escoamento linearizado, seria o escoamento, né, real somente do potencial. Né? Então, nessas equações, a gente tem o seguinte, que a derivada de φ com relação a x me fornece a componente u da velocidade, a derivada de φ com relação a y, a componente v da velocidade. Então, esse φ, né, é uma função de x e y, de tal maneira, então, né, que dφx, derivada parcial de φx com relação a x, multiplicado por 1 dx, mais derivada parcial de φx com relação a y, multiplicado por 1 dy, ou, escrita de outra forma, né, φ duplo índice x, dx, mais um φ xy dy, né? Então, quando a gente pensa nesses subíndices aqui, a gente está levando em consideração derivadas, né? Algo análogo para y, e a gente então pode escrever, né, a equação dessa maneira aqui, né? Então, tem uma derivada segunda aqui em relação a x, uma segunda em relação a y e uma parcial aqui, né, de x e y. Bom, essas equações, então, né, dx que multiplica φ xx mais dy φ xy me dá o du, e aqui essa expressão me dá o dv, né? Bom, essas três equações, né, podem ser resolvidas como um sistema de equações algébricas lineares simultâneas, né? Então, por quê? Porque daí, né, eu tenho coeficientes e eu tenho, né, aí os φ's aqui como sendo as minhas variáveis, né? Então, se eu empregar, por exemplo, a regra de Cramer aqui, né, para esse sistema de três equações, três incógnitas, então, para φ de xy, né, eu vou obter a seguinte expressão. Então, tem isso aqui, né, no numerador, isso aqui no denominador, né,
Então, aparece aqui como n barra d, que daria, então, o determinante disso, dividido pelo determinante disso. Então, se eu considerar agora, né, um ponto A e a vizinhança, né, em um campo de escoamento arbitrário, essa equação aqui, né, ela vai me fornecer a solução aqui para esse φ de xy, né, para escolhas arbitrárias aqui de dx e dy. Então, se eu escolher, né, esse dx e dy de tal forma que, né, o denominador seja zero, né, para manter esse φ x y, né, finito, eu vou ter que ter o numerador também, né, igual a zero. Por quê? Porque se eu não tiver, né, esse numerador igual a zero, né, a princípio a função tenderia ali para o infinito, né? Já um numerador e um denominador nulos, isso aí daria uma indeterminação, né? Então, para que eu possa obter, então, né, esse numerador e denominador nulos, eu teria a seguinte forma. Então, esse φ xy, ele teria que ser ou, né, du dy ou dv dx. Então, se isso aí acontecer, a gente, né, tem um valor indeterminado. Né? Então, as linhas do espaço, para os quais d igual a zero, né, e, consequentemente, n é igual a zero, vão ser as nossas linhas características. Então, se eu fizer d igual a zero, né, a gente tem essa expressão aqui, ou seja, né, me dá essa forma aqui, em que esse índice aqui, char, né, é de característica. Então, dy dx característico é dado por essa expressão, né? Examinando o termo que está aqui na raiz, né, a raiz quadrada, a gente teria então o seguinte: o ao quadrado mais v ao quadrado dividido por a ao quadrado menos 1. Isso aqui é o quê? V ao quadrado sobre a ao quadrado menos 1, ou número de Má ao quadrado menos 1. Então, o que a gente tem aqui, né? Se o número de Má for maior que 1, existem duas raízes características reais para cada ponto do escoamento. Então, eu vou ter uma equação diferencial parcial hiperbólica. Se m igual a 1, eu tenho uma única característica real para cada ponto, e daí a equação ela é uma equação diferencial parcial parabólica. Se m é menor que 1, né, características vão ser imaginárias e a equação é elíptica. Né? Então, eu tenho aí os três casos, né, de equações diferenciais possíveis, né? As elípticas, as parabólicas ou as hiperbólicas. Né? Então, em regime permanente, como existem aí duas, né, raízes características para m maior que 1, o número aí de características pode ser empregado para solucionar os escoamentos do tipo supersônico. No caso, né, dos subsônicos, como as raízes são imaginárias, o método acaba não sendo utilizado. Né? Exceção se ocorrer um escoamento que tenha, né, um regime aí misto de regiões, né, supersônicas e subsônicas. Então, escoamento em vícido em regime permanente, em regime transiente, bi ou tridimensional em qualquer regime de velocidades, a equação diferencial parcial acaba sendo hiperbólica. Então, para um escoamento aí, né, supersônico bidimensional em regime permanente, a gente vai ter então esse dy dx característico, dado por essa expressão, sendo u v cosseno θ e v igual, né, a velocidade seno θ. Lembrando aqui que o μ, né, é o ângulo de Má, né, de tal maneira que, então, empregando aqui, né, o ângulo θ, né, essa notação de u e de v, né, e aqui o ângulo de Má, eu tenho então essa expressão aqui. Utilizando então relações trigonométricas, rearranjando os termos, a gente obtém então que dy dx é igual a tangente de
θ menos ou mais μ, né? Então, no caso em que eu tenho uma linha de corrente em um ponto A, que possui, então, um ângulo θ em relação ao eixo x, né? A gente vai ter a seguinte situação. Então, aqui, né? A linha de corrente, chegando no ponto A, forma-se, então, um ângulo θ aí, né? Com o eixo x, vetor velocidade nesse ponto. Então, aqui, né? Uma linha característica vai ser o μ, né? Aqui, fornecendo uma linha positiva e uma outra linha, né? Negativa. Então, as duas linhas características aqui podem ser traçadas, né? A linha à esquerda ou a linha à direita. Então, a gente tem, a princípio, né, essas duas linhas características passando pelo ponto A através dessa relação. Então, dy dx, característica, é a tangente de θ menos ou mais, né, μ. Então, a linha que apresenta um ângulo μ acima da linha de corrente e a outra, né, um ângulo μ abaixo dessa linha de corrente. Então, essas linhas características, né, são linhas de mar, sendo que, né, a que apresenta o ângulo igual a θ mais μ corresponde à característica C+, e a linha com ângulo θ menos μ é a característica C-. Equações de compatibilidade, né, são obtidas fazendo numerador igual a zero, de tal maneira, então, né, calculando o determinante eu tenho essa expressão, ou rearranjando, né, essa daqui. Essa expressão válida para uma linha, né, característica. Então, dy dx vai ser meu dy dx característico, né, da onde eu obtenho isso aqui. Fazendo, né, então, u v cosseno θ e v seno θ, né, o dθ, ele pode ser expresso por essa equação aqui, né, que é a equação de compatibilidade, né? Então, é a equação que descreve a variação de propriedades do escoamento ao longo da linha característica. Então, para a linha característica C-, então dθ é isso aqui, para a característica C+, é esse valor aqui, positivo, né? Então, que vai mudar o sinal aqui antes, né, da raiz. Integrando essa equação geral de compatibilidade, então eu tenho a função aí de planta meia, né, que vai me fornecer então as equações algébricas. Para a característica C negativa, né, então θ mais um ni do número de μ é um valor constante que é o K-. Para outra característica, θ menos o ni de μ, né, é um outro valor constante que vai ser o K positivo. Então, esses valores K positivo, K negativo, né, vão ser constantes ao longo de suas características, sendo análogas àquelas invariantes de Riemann, né, J negativo e J positivo, que a gente tinha lá nos escoamentos transientes. Então, essas equações de compatibilidade relacionam o quê? Magnitude da velocidade e direção ao longo das características, por isso que, por vezes, elas são chamadas de características hodográficas. Então, as equações de compatibilidade não envolvem coordenadas espaciais, né? Então, são independentes da localização geométrica das linhas características, né? Isso aí é um caso especial que está relacionado com essa classe aqui de escoamentos bidimensionais e rotacionais. Bom, um outro caso aqui, né, são os chamados processos unitários. Então, a gente pode aplicar essa solução numérica pelo método de características, né? Mas esse cálculo aí, né, ele vai solicitar, né, que a gente empregue uma série de cálculos, esses cálculos específicos chamados de processos unitários, né, que vão depender do fato, né, do escoamento ser ou interno ou externo, haver fronteira
sólida ou haver fronteira livre, ou ainda, né, se existem ou não ondas de choque. Então, cada caso deve ser tratado, né, aí, de uma forma, né, única. Então, caso aqui do escoamento interno, né, o que a gente vai ter que fazer? A gente precisa das condições de contorno, né? Então, condições de campo, do escoamento, em 2 pontos. Então, a partir desses pontos, né? Esses 2 pontos, eu posso, então, avaliar as propriedades do escoamento em um terceiro ponto. Então, nesse caso aqui, né? Apresentado na figura, eu tenho uma fronteira sólida, né? Aqui. Eu conheço, a princípio, né? Um ponto aqui. Aqui seria uma onda de choque, né? Eu tenho, então, também conhecimento sobre um ponto. E aqui um ponto qualquer, né? Dentro do escoamento. Então, sempre eu vou precisar, a princípio, né? Conhecer propriedade em 2 pontos, de uma forma genérica, né? Para que eu possa obter um terceiro ponto. Né? Então, esse ponto 3, por exemplo, ele pertence à característica C negativa que passa por 1 e a C positiva que passa por 2. Né? Esse outro ponto aqui, que é o ponto 7, ele está sobre uma onda de choque e pertence a essa característica, né, que passa por 6, C positiva que passa por 6. Esse ponto aqui, 5, ele está sobre a superfície sólida e está sobre a característica que passa por esse ponto 4. Né? Então, sempre a gente tem, a princípio, alguma grandeza aí que nos ajude a estabelecer a propriedade no ponto. Né? Então, por exemplo, ali, né? Se a gente tem os valores, né, de Ni1 e θ1 conhecidos no ponto 1, e Ni2 e θ2 conhecidos no ponto 2, e o ponto 3, então, está localizado na interseção entre característica C negativa que passa por 1 e C positiva que passa por 2, a gente vai ter o seguinte. Então, θ1 mais Ni1 é o K negativo 1. θ2 menos Ni2 é o K positivo 2. Então, o ponto 3 ele pode ser avaliado da seguinte forma. Então, como ele está na linha característica C negativo, né, de 1, então K negativo de 1 é igual ao K negativo em 3. Então, θ3 mais Ni3 tem que ser igual a esse valor aqui de K negativo. O K positivo que passa em 2 é o mesmo, né? Então, a linha característica é a mesma que passa no ponto 3. Então, os valores aqui de K são os mesmos. E por ser, né, característica positiva ali, C+, né? Então, θ3 menos Mi3 é igual a esse valor ali. Solucionando para as equações, então, eu obtenho aqui o valor de θ e de Ni para o ponto 3, né? A partir das características que passam por 1 e 2. Então, essa localização do ponto 3 é o quê? Interseção de uma característica C negativa que passa no ponto 1 e característica C positiva que passa pelo ponto 2. Então, esse, né, é o procedimento normalmente adotado para a determinação do ponto 3, né, consistindo da aproximação das linhas características por segmentos de reta entre os pontos de malha, né, sendo a inclinação igual ao valor médio aí, né, encontrado. Então, para a linha característica, né, ser negativa através do ponto 1, a gente tem, né, então, uma reta com um ângulo médio de inclinação, dado por essa expressão aqui. Né? Então, a gente aproxima, né, a linha característica por um segmento de reta, né, com um ângulo aqui médio, θ1, θ3, Mi1 e Mi3. A mesma coisa é feita para outra característica aqui. Bom, escoamento interno ainda, né? Então, essa linha característica C positiva que passa por 2, também vai ser, né, uma linha reta
que passa por 2 com uma inclinação média, né? E da interseção, então, dessas duas linhas aí aproximadas, né? Linhas retas, a gente tem o ponto 3. Para a parede, né? O que acontece? Parede é uma fronteira sólida, né? Então, eu preciso, a princípio, de uma única linha ali, a montante, para que eu possa, né, exprimir aí a característica, né? Então, vou considerar lá o ponto 4, né? E por onde passa uma característica C-, e essa característica C- vai ser a mesma que vai tocar no ponto 5 sobre a parede, né? Então, K- né, em 4 igual a K- em 5, e eu tenho, então, essa expressão aqui. Bom, o formato, né, da parede, ele é um formato conhecido. Então, eu tenho, né, a princípio, o valor desse θ5 aqui, né, que é o ângulo, né, ali observado junto à parede. Então, com um valor aqui de θ5 conhecido, eu consigo avaliar o valor de N5 a partir dessa expressão aqui. Ponto de choque, né? Então, conhecidas, né, as propriedades próximo dessa onda de choque, né, para que determine, então, as propriedades imediatamente após o choque, né, como o ângulo aí do choque local. Então, se eu considerar um ponto 6, né, no qual o escoamento é positivo, daí eu tenho, né, uma linha característica ser positivo, né, então, para essa ser positiva, K6, K positivo, né, em 6, θ6 menos N6, essa linha característica ser positivo vai, né, interceptar ali o choque no 1.7, né, então, como ele está no mesmo, né, sobre a mesma linha característica, então, θ7 menos N7 vai dar, então, esse valor de K7 ali. Então, dado o escoamento livre, né, a partir do número de Mach, encontra-se o valor do ângulo local de choque, que permite, então, que se avalie esse θ7 menos N7 imediatamente após o choque. Esse valor deve ser, né, o mesmo observado para essa relação aqui. Bom, o que a gente tem que fazer, então, na sequência, né? Na sequência, a gente nota o seguinte, que eu sempre preciso de pontos anteriores, né, para estabelecer aí o uso das linhas características. Então, o que vai acontecer? Para que eu possa empregar esse método de características, é necessário que eu estabeleça aí, né, o que a gente chama aí de linha inicial de dados. Então, eu preciso, né, de algum ponto inicial para que eu possa utilizar esse método de características, né? E qual seria esse ponto inicial? Em geral, a gente utiliza como linha inicial, né, aí a região, né, que seria a região ali correspondente ao número de Mach unitário, a partir do qual, né, o escoamento vai passar a ser supersônico, né? Então, a partir dessa linha que a gente usa, né, como uma linha inicial de dados, é que a gente tem as características das equações, né, parabólicas e hiperbólicas. Então, no escoamento interno, em geral, essa linha vai ser tomada sobre ou ajusante da característica limite, né, que corresponde à linha sônica. Então, eu preciso, né, estabelecer, a princípio, por algum método, qual seria essa linha sônica, né? Então, obtenho aí, né, de alguma maneira, essa linha sônica do escoamento para que depois eu possa empregar o método das características na, na porção supersônica, né? Então, uma alternativa, né,
cálculos aí em bocal, considerar que a linha sônica, né, na garganta seja um valor reto, né, uma reta, assumindo uma expansão, né, centrada emanada aí a partir da parede do bocal, né, na região da garganta. Para o escoamento externo, né, a gente então poderia considerar uma região em cunha, né, na ponta do corpo, empregando então as propriedades de escoamento ao longo da linha, né, entre o corpo e uma onda de choque. Então, sempre a gente vai ter, né, essa questão aqui, né, e aqui, né, regiões de influência e domínios de dependência. Bom, quando a gente pensa num escoamento, né, do tipo supersônico, né, a gente vai ter a seguinte situação. Para um ponto qualquer, a gente tem, né, uma região anterior do escoamento que vai, né, influenciar esse ponto. Então, no caso aqui do escoamento, né, supersônico, essa região achurada aqui seria a região de dependência para o ponto A, e esse ponto A ele vai influenciar uma porção do escoamento posterior a ele. Então, a região de influência do ponto. Isso aqui é uma característica, né, desses escoamentos aí hiperbólicos, né, também parabólicos. Os parabólicos também, eles têm, né, algo do tipo. Agora, escoamentos do tipo elípticos, né, que acontece, toda a região aqui ela é afetada. Não existe uma região clara ali de dependência ou de influência. Né? Então, considerando então, né, essas linhas características, C positivas e C negativas, né, que acabam passando por um ponto, a gente tem o quê? Uma região montante entre essas duas linhas características é chamada de domínio de dependência do ponto A, né? Então, qualquer distúrbio, qualquer perturbação que ocorra, né, nessa região, ela afeta o ponto A, e o que ocorre no ponto A, né, ela vai afetar uma região ajusante entre essas duas linhas características, que é uma região, então, influenciada por qualquer coisa que ocorra, né, nesse ponto A. Alguma dúvida aqui por enquanto? Por enquanto não, professor. Bom, então, projeto aqui de bocais supersônicos, né? Um método, né? Esse método aí de características, ele acaba sendo um dos métodos empregados para fazer esse projeto dos bocais, né, supersônicos. Então, ele foi uma das técnicas, né, iniciais aí utilizadas para fazer esse projeto. Por quê? Porque ele permite, né, e como a base dele é um escoamento invícido e isentrópico, né, sem choques, então ele permitia que fossem criados, né, modelos aí de bocais também, teoricamente, não teriam, né, questão aí de choques internos. Né? Então, a parte, né, de escoamento subsônico convergente, né, ela vai ser acelerada até velocidades sônicas numa região aí, né, de estricção, que seria a região de menor área de seção transversal, que é chamada de garganta. Né? Então, essa garganta seria a região, né, que a gente chama aí de região sônica. Só que acontece, né? Se a gente pegar um modelo unidimensional, essa região sônica seria uma linha reta, né, na garganta. Mas como o projeto, na realidade, é um projeto, né,
tridimensional, o que vai acontecer? Existem alguns efeitos aí multidimensionais, de tal forma que a linha sônica ela acaba sendo curva, né? Então, se a gente fizer um estudo mais refinado, mais amplo sobre um escoamento, né, em bocal, a gente nota que a linha sônica acaba sendo uma linha, né, curva, ligeiramente curva. Mas aí, né, para muitas das aplicações, a gente pode aí aproximar, né, essa linha curva por uma reta. Então, o que acontece, né? A jusante da linha sônica, o bocal vai ser constituído por uma região divergente, né? Então, é isso que a gente vai ter aqui, né? Aqui, o bocal, a região, né, convergente, a linha sônica o real seria ligeiramente curva, né? Mas para padrões, né, em geral, a gente considera que essa linha possa ser modelada como, né, uma linha reta, e a partir então dessa região aqui são traçadas as linhas características para me fornecer esse perfil aqui do divergente, né? Então, o método das características é empregado para que eu possa obter os pontos e aqui as propriedades, né, aqui do bocal aqui divergente, né? Então, para isso, a gente considera, né, um ângulo θw como sendo o ângulo de parede do duto em relação ao eixo x. A seção do bocal, né, em que esse θw é crescente, é chamada de seção de expansão. Nessa região, né, a gente tem ondas de expansão sendo geradas, propagando-se então no escoamento ajusante e devem refletir-se, né, na parede oposta. Ponto C é o ponto de inflexão, né, em que esse θw é um valor máximo e depois, né, ele vai diminuir até que se torne paralelo ao eixo x ali, né, novamente. Então, entre os pontos aqui, né, seriam os pontos C e D. Então, o ponto C aqui, né, e o ponto D, que é o ponto aqui de saída, né, a gente tem a seguinte situação, né? A gente projeta de modo que se cancelem todas as ondas de expansão geradas naquela seção anterior. Então, a gente traça aqui, né, linhas características a partir dos pontos D e F, a montante, de tal maneira que, né, existam aí as reflexões até a região da garganta. Então, essa região A, C, E, J, B, né, são linhas características que correm à direita e à esquerda, né? E é uma região aí que a gente já viu anteriormente, a chamada região não simples, que é aquela região em que existem, né, a parte de reflexões de onda, que daí elas começam a interagir umas com as outras, né? Região não simples seria aquela região em que as ondas estão interagindo umas com as outras. A região chamada de simples é aquela região em que não existe, né, então, essa interação de ondas sendo refletidas, né? Então, nessa região, as linhas curvas, né, em contraste com as regiões C, D, E, J e F, né, são cobertas por uma única família de características, que daí a onda é cancelada aqui na parede. Os bocais supersônicos, com seções de expansão suavemente, né, curvas, são características de túneis de vento em que o escoamento, né, uniforme de alta qualidade é necessário para a seção de testes. Tubeiras de foguetes, né, então elas em geral vão apresentar um formato um pouco mais curvo, né, então eles precisam ter aí um formato, né, mais curto e, consequentemente, uma curvatura maior,
Por quê? Porque, apesar, né, de uma curva mais suave, né, fornecer um menor número aí de ondas de choque, o que acontece? Se um bocal, né, uma tubeira, ela for muito longa, ela acaba, né, tendo aí um peso muito grande em relação, né, à carga que deve ser levada, né, aí ao espaço. Então, para projetos aí de foguetes, tem que ser levado em consideração tanto, né, a questão aí de expansão ótima, quanto a questão aí de peso, né, da estrutura. Então, o que a gente precisa, né? Que uma expansão mais rápida, né, como no escoamento, né, também ele vai ocorrer em desequilíbrio químico, o bocal deve ser o mais curto aí possível, né? Então, a gente reduz, né, aí o bocal de forma que tenha aí uma única, né, uma única expansão aí de ondas de planta meia, né, com uma garganta em quina viva, muitas vezes. Então, essas ondas vão apresentar um ângulo, né, θ Wmax, que eu vou chamar aí de ml, né, em que L é o comprimento do bocal, resultante desse ângulo mínimo, né, do escoamento isentrópico livre de choques. Então, o bocal aqui, né, muitas vezes ele vai ser montado de tal maneira que ele seja, né, com um formato mais curto aqui, né, possível. Então, se a gente comparar os bocais, né, apresentados em figuras 11, 13A, 11, 14A, né, e ambos sejam montados para o mesmo, né, número de mar na saída, a gente tem a seguinte situação, né? No bocal 11 e 13, a gente tem região de expansão AC, com múltiplas reflexões, né, de características. Um elemento de fluido que se move ao longo da linha de corrente vai ser constantemente acelerado ao passar por essas linhas, essas ondas refletidas. No bocal 11 e 14, região de expansão é substituída por um canto vivo no ponto A. Então, não há reflexões múltiplas e um elemento de fluido encontra somente dois sistemas de ondas, né? Um à direita e outro à esquerda. Bom, então, a gente tem que o valor de θW, né, máximo, deve ser superior ali ao valor de θW ali max, mesmo que o número de mar na saída seja o mesmo. Seja ali, então, o NIM, né, a função de planta e meia, associada ao projeto com o número de mar na saída do bocal. Então, ao longo da característica C positiva, né, CB, na figura 11.4, a gente tem, então, né, o Ni, ele é o Ni de M, é o Ni de C, é o Ni de B. Então, se eu considerar a característica C negativa, né, nos pontos A e C, θC mais Ni C é Kc menos, só que θC é igual a zero, então o Ni C é igual ao Ni M, e o K negativo, então é o Ni de M. No ponto A, então eu tenho o quê? Que θW max ml mais Ni A igual K negativo em A. Expansão, né, no ponto A é uma expansão de planta e meia, a partir de ondas sônicas. Então, Ni A é esse θW max ml, de tal maneira, então, que θW max ml é meio de K negativo no ponto A. Só que ao longo da mesma característica ser negativa, então tenho, né, o ponto A e o ponto C. Então isso aí corresponde a meio de K negativo em C. Então a gente obtém que esse θW max ml é um Ni em M dividido por 2. Então, bocal aí, né, de comprimento mínimo,
o ângulo de expansão na parede ajusante da garganta é igual a metade da função de Prandtl para o mesmo número de Mach projetado para a saída. Bom, também posso aplicar esse médio de características para escoamento axissimétrico e rotacional, né? Então, nesse caso, né, eu tenho a mesma filosofia, né, que foi apresentada anteriormente, com alguns detalhes, né, aí que devem ser levados em consideração, em especial para equações de compatibilidade. Então, considerar aqui o sistema coordenado, né, cilíndrico, né, então as variáveis vão ser R, θ e φ, né, componente de velocidade V, W e U. Então, equação da continuidade, né, divergente do produto ρ vezes V igual a zero, né, que é escrito em coordenadas cilíndricas dessa forma. Por escoamento axissimétrico, né, todas as derivadas em relação a φ são nulas. A equação, então, pode ser simplificada para essa equação. Se o escoamento, né, é irrotacional, então, ele é um escoamento invícido, né? Então, trabalhar com as equações de Euler. Bom, velocidade do som. Bom, velocidade do som, a gente viu anteriormente, derivada da pressão com relação a massa específica para entropia constante, né? Então, dessa maneira, para o escoamento axissimétrico, né, W é nulo. Então, eu posso escrever dessa forma aqui. E com isso, né, eu consigo obter essas relações aqui. Substituindo as equações na equação da continuidade. Então, ela fica escrita dessa maneira. Condição de rotacionalidade, né? Aqui, o rotacional de V igual a zero. Coordenadas cilíndricas acabam ficando dessa maneira. Para escoamento axissimétrico, né? Então, acabam simplificando para isso aqui. Então, substituo na equação da continuidade, né? Fico com essa expressão, tendo-se em mente daí que a velocidade, né, é uma função de x e de r, né? Tanto a componente u quanto a v. Então, a gente pode escrever, né, a du nesses termos e a dv nesses aqui. Então, eu preciso, né, utilizar essas equações para solucionar as três derivadas, a du dx, dv dx e dv dr. Para determinar, então, as linhas características também, né, eu vou utilizar aquele mesmo princípio ali, né, de compatibilidade. Então, avalio, né, numerador e denominador. Por exemplo, aqui para dv dx. Então, tenho que obter, né, direções características fazendo denominador igual a zero, né? Então, é a mesma solução, a princípio, né, do escoamento rotacional bidimensional. Então, preciso das características para o número de Mach, que é aximétrico, né? Elas são linhas de Mach. Para a equação de compatibilidade, eu faço o numerador igual a zero. Então, eu tenho essa expressão aqui, né? Que, escrita de uma outra forma, né? Escrevendo, ela fica escrita né, por essa expressão, em que esse dr dx vai ser a direção característica, né? E nesse caso, a gente tem, então, isso aqui. Substituindo, então, as componentes de velocidade e fazendo manipulações, obtém-se essa expressão. Então, o que, que a gente tem aí, né? Primeiro termo, né, do lado direito, é a diferencial da função de Prandtl-Meyer. Então, as formas, né, da equação da compatibilidade vão ser escritas dessa forma. Então, ao longo da característica ser negativa e ao longo da característica ser positiva.
né? Então, essas equações de compatibilidade para o escoamento axissimétrico e rotacional, né? Comparando-se com as equações de compatibilidade por escoamento, né, bidimensional e rotacional, a gente tem o seguinte: escoamento axissimétrico, equações de compatibilidade são equações diferenciais e não equações algébricas. A quantidade θ mais ni não é mais constante ao longo de uma característica, né, ser negativa. Então, o valor depende da localização espacial. O mesmo vale para C menos ni, né, ao longo da outra característica, ser positivo. Já para escoamentos rotacionais, o que vai acontecer? Bom, a princípio, né, o escoamento ele vai ser mais complexo, mas essa teoria, né, essa filosofia das características vai permanecer a mesma. Então, a gente parte lá do teorema de Croco, né, para os escoamentos ali rotacionais, né. Então, nesse caso, né, no escoamento rotacional, existem condições, né, não isentrópicas ou não adiabáticas, né? Então, sem essa simplificação pela condição de rotacionalidade, acaba não sendo possível ter um sistema de três equações independentes, com três derivadas também não conhecidas, né? Então, o que vai acontecer? As equações de conservação, bem com relações, né, auxiliares, vão fazer com que, ao invés de três equações, né, eu vou obter no mínimo 8 equações com 8 derivadas desconhecidas. Então, a gente vai precisar trabalhar agora com 8 determinantes a serem avaliados, né? Então, para escoamentos aí bidimensionais e axissimétricos, né, basicamente a gente consegue ainda, né, reduzir aí a 3 conjuntos de linhas características, que seriam linhas de margem esquerda, à direita e linhas de corrente do escoamento, né? Então, as equações de compatibilidade vão ser dadas, né, dessa forma aqui, em que a velocidade vai ser uma função de θ, s, h0 e dr sobre r, e ao longo das linhas de corrente, né, eu tenho então o dh0 está associado à transferência de calor, TdS igual a dE mais P d de 1 sobre ρ. Né? Então, essas equações vão ter que ser resolvidas, né, a passo e de modo acoplado. Para o caso tridimensional, né, então a gente tem equações do tipo hiperbólica, né, em que a gente então precisa que resolver os campos de escoamento, só que isso aí também vai, o caso, né, o fato de ser tridimensional vai acarretar, né, em um escoamento bem mais complexo do que os casos bidimensional ou assimétrico, né? Então, se eu considerar um ponto B, né, um escoamento tridimensional geral, através desse ponto, né, direções características vão gerar dois conjuntos de superfícies tridimensionais, né? Então, agora não vão ser linhas, vão ser superfícies. E uma delas vai ser um cone de Mach com vértice em B, em semiângulo igual ao ângulo de mão local, e uma superfície decorrente através desse ponto. Interseções dessas superfícies, né, vai estabelecer aí a rede tridimensional de pontos. Então, eu preciso, né, de equações de compatibilidade ao longo de raios arbitrários do cone de Mach, que vai conter derivadas aí cruzadas também, né, que precisam ser avaliadas aí nas direções, e não ao longo das linhas características, né? Mas as soluções ainda podem ser obtidas, né? Então, Haeckel, né, daí empregou uma modificação dessa filosofia chamada então de semicaracterísticas, né, ou método do plano de referência, que daí o escoamento tridimensional vai ser dividido em um número arbitrário de planos, contendo aí, né, a linha de centro do corpo. E daí cada
plano aí, né, constitui de uma série de pontos estabelecidos, né, ao longo de linhas retas perpendiculares à superfície do corpo. Então, nesse caso aí, né, a gente tem que as propriedades do escoamento, né, sendo conhecidas nos pontos de malha denotados por círculos fechados ao longo de uma reta B, e arbitrariamente escolhe-se, né, um ponto 1 da próxima linha jusante ali, sendo C positivo, C negativo e S projeções no plano de referência dos cones de Má e da linha de corrente através do ponto 1. Estende-se essas características, né, a montante até que interceptem ali os dados AB nos pontos marcados por X, e daí são realizadas interpolações entre os dados conhecidos nos círculos fechados, né, para que se obtenha, então, as equações de compatibilidade ao longo de linhas características. Então, seriam essas equações aqui desse slide 105. Né? Em que daí as funções, né, psi, beta, F1, F2 e F3 são dados nesses slides aqui, né? E, basicamente, então, o escoamento teria que ser resolvido, né, para essas variáveis. Então, o que acontece? O escoamento sendo aí tridimensional, né, ele vai acarretar em um número muito maior aí de variáveis que devem ser avaliados, né? Mesmo se a gente fizer trabalhar, né, com esses planos aqui, né? Seria, então, esse método aí de semi-características. Dúvidas? Por enquanto não, professor. Por enquanto aqui. Bom, então, por hoje a gente fica por aqui. Seria, então, essa parte aí dos métodos, né? Métodos básicos ali para escoamentos, né, supersônicos. Daí, na próxima semana, eu devo passar algum material para a gente poder, então, fazer a avaliação aqui da disciplina. Professor, Bem, desculpa, você vai passar um material durante essa semana para a gente entregar para algum dia? Ou na próxima terça-feira você vai passar alguma coisa para a gente fazer? Bom, possivelmente eu vá preparando durante a semana e passe daí no começo da semana que vem. Sei, mas Daí no eu caso explico. é para fazer... você vai explicar na terça o que é para Daí eu vou fazer. explicar o que é para ser feito. Tá, entendi. Eu falei, oxe, aí já tem que entregar na terça. É para fazer na terça, sabe? Como se fosse uma prova mesmo? Não, Ou vai ser tipo um... tá. Vai ser tipo um vai ser trabalho alguma mesmo. coisa ali, algum material que eu vou passar, daí eu explico o que deve ser feito, e daí tem um prazo daí. Ok. Não, eu fiquei assim na dúvida se era meio uma prova, sabe? Que a gente ia fazer na terça para entregar na terça direto. Não, não vai ser para entregar na terça. Sim, não, beleza. Bom, então agradeço aí a presença de vocês. Até a próxima semana. Obrigado, professor. Até a próxima semana. Obrigado, professor. Até mais. Até.